Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa segunda parte de nossa segunda aula de psicologia. Psicologia dentro do contexto teológico. Nós estivemos aí falando sobre a psicologia reversa, entramos no assunto do transtorno de pânico, vimos aí os sintomas, as várias situações, e dando continuidade sobre o transtorno do pânico, nós vamos estar agora falando sobre agorafobia. Agorafobia. Vamos analisar. O transtorno de pânico pode, portanto, ocorrer com ou sem agorafobia. Quando uma pessoa evita situações ou atividades da qual não pode escapar ou não pode sair sem ajuda, no caso de um ataque de pânico, provavelmente trata-se de agorafobia. Assim, evita-se ou suporta-se com muito medo as situações em que seria difícil sair ou nas quais não há alguém que ajude. No caso de aparecer um ataque de pânico ou no caso de aparecerem sintomas que poderiam provocar a vergonha publicamente. As situações tipicamente evitadas são conduzir, dirigir, voar, ir às lojas ou centros comerciais, ir a reuniões com muitas pessoas, ir às aulas e etc. A evitação destes lugares ou situações começa porque a pessoa acredita que pode evitar os ataques de pânico se não for aos locais ou situações potencialmente desencadeadoras do ataque de pânico. Apesar de esta evitação proporcionar um alívio temporário, com o decorrer do tempo, o indivíduo vai perdendo a confiança, aumentando a evitação dos lugares. A vida da pessoa pode ficar limitada à sua casa. Em algumas situações, da sua casa ao seu quarto, embora há variação. Por quê? Há pessoas que até têm, no início, aquela problemática de dificuldade até mesmo de dormir, de deitar a cabeça no travesseiro. Por quê? Porque existe uma sensação de morte iminente, como se a pessoa fosse ter um derrame cerebral, um AVC. Tem pessoa que sente como tivesse uma água quente caindo na cabeça, como tivesse dando pequenos estouros na cabeça. Então são várias situações. Mas a pessoa não tem nada. Faz exame, não dá em nada. Não acusa nada. É um transtorno de pânico. É um agorafobia. É algo do psicológico que está adoecendo a pessoa. Como se define e desenvolve a
agorafobia? Vamos ver? Estes medos geralmente acumulam-se e expandem-se, de maneira que ter de sair de casa ou ir a um local longe de casa torna-se cada vez mais uma experiência difícil. O resultado é que o indivíduo percebe-se cada vez mais vulnerável à medida que passa cada uma destas etapas. Vamos analisar as etapas. Percebe um ilimitado conjunto de oportunidades de ficar paralisado, humilhado, esmagado, sufocado ou atacado em multidões, elevadores, autocarros, túneis, ruas e etc. Não vê uma forma segura de lidar com estes perigos externos. Então, a pessoa se sente ali, né, dentro de um conjunto de ataque. São várias questões para atacar a pessoa. Segundo pontinho aqui, as reações reflexas. Exemplo, logo que penso em ir ao shopping, o coração bate rápido, o corpo fica tenso, a barriga fica com um nó e sinto medo. Só de pensar em ir ao shopping, em ir ao supermercado, e assim vai. Então, só em pensar, essas reações reflexas produzem sintomas que sugerem um perigoso distúrbio interno, como ataque cardíaco, um desmaio, falta de ar, perder o controle ou a sanidade mental, ou seja, enlouquecer. Nós estamos analisando aqui, verificando as etapas da agorafobia. Terceiro pontinho. Percebe que não está a funcionar bem e sente uma diminuição das suas competências. Acredita que não vai conseguir manter o carro na estrada. Manter o equilíbrio quando está de pé. Não vou conseguir manter o equilíbrio. Falar em público sem perder o controle ou paralisar. Quarto, a perda de controle sobre estas reações e ameaças reforça a noção de que é vítima de forças internas e externas sobre as quais não tem controle. Então, não tenho o controle, eu perdi já o controle sobre essas reações e ameaças. Quinto, esta perda de sentido de competência, somado aos medos de distúrbio interno, levam o paciente a procurar ajuda de um técnico de saúde. Sexto, estamos falando sobre agorafobia. O medo intenso na situação ameaçadora, centro comercial, loja, cinema e etc., pode escalar até um ataque de pânico. Em qualquer evento, a forte ansiedade dispara
um forte desejo de sair da situação e retornar a um lugar seguro. A casa ou o carro vai se tornar ali o seu ambiente, o seu, vamos falar assim, o seu aquário, a sua cúpula de proteção. Sétimo, a casa ou qualquer outra situação representa segurança do perigo externo. O paciente exprime uma forte resistência a aventurar-se outra vez ao perigo e geralmente sente-se ansioso ao sair de casa. Há pessoas que estão em pé, em casa, na própria casa, na sala, estão lá, tranquilidade. Quando começa a ir no quintal da casa, a pessoa para, respira, ainda dá tudo tranquilo. Chegou no portão, se sair portão afora, a pessoa já começa a segurar nos muros. A pessoa vai ter que voltar, porque o seu psicológico já vai acender uma luz vermelha, já vai tocar alarme e a pessoa não vai conseguir sair. Mas pastor, isso tem solução? Tem. A pessoa, em primeiro lugar, tem que procurar auxílio, ajuda. Começa pela neurologia. Neurologista vai passar os exames, a pessoa vai ter que estar acompanhada. Provavelmente ele já deve passar alguma medicação. Não vai constar nada no exame. Se constar, vai ser resolvido. Ok? Mas normalmente não vai constar nada no exame. Aí a pessoa vai ser encaminhada para a psiquiatria. Não porque é doida, não existe isso. Mas para ajudar, para tratar. Aí a pessoa vai começar a usar alguns medicamentos controlados. É remédio doido, pastor? Não. É um tratamento médico. E a pessoa vai começar aos poucos a voltar à vida normal. Compreendam isso. Vamos lá. Sobre a agorafobia, o 8º ponto. As múltiplas inibições, vulnerabilidade, receios e avaliações negativas reduzem a autoconfiança e conduzem a desequilíbrios nas relações. Exemplo: só saio de casa acompanhado. Se alguém me segurar na mão, dependo de uma pessoa para tomar decisões. Então o que nós falamos? Que conduzem a desequilíbrios nas relações, a um sentimento de ineficácia e de inadequação. Exemplo: fui tão ridículo, fui tão ridícula. E finalmente, um sentimento de ficar preso ou dominado por outras pessoas ou situações. Nós estamos aqui analisando, verificando o agorafobia. Situações agorafóbicas frequentes. Vamos dar uma analisada. Situações agorafóbicas frequentes. Andar de transporte público, metrô, ônibus, comboio, táxi, sei o que for, e conduzir. Então são situações agorafóbicas, desse medo. Multidões
grandes aglomerados de pessoas. A pessoa tem um medo terrível disso. Grandes armazéns, hipermercados, restaurantes e teatros, shopping. A pessoa não consegue, fica travada, não dá. Ir para longe de casa, ficar sozinho em casa ou fazer grandes caminhadas. Vamos conversar. Ir para longe de casa. Quando a pessoa está com um transtorno de pânico, com agorafobia, é algo totalmente difícil de fazer. Pensar assim, vou pegar um ônibus e vou para tal cidade onde é normal a pessoa ir. Lá tem um médico, tal. Sozinha a pessoa não vai. E a pessoa fica com aquele medo de passar mal e ter o ataque no meio da viagem. E ficar sozinha em casa, normalmente as recomendações médicas são o seguinte: fulano ou fulana, o paciente, não pode ficar sozinho, sozinha. Tem que ter alguém acompanhando. Por quê? Se dentro de casa é mais seguro. Sim, vai depender da postura da pessoa. Dentro de casa, a pessoa vai ter que construir o seu mundo de segurança, o seu local de segurança. Normalmente no início existe aquele medo de morrer sozinho, passar mal, ter um problema sozinho e morrer ali. Mas a pessoa não vai morrer. A pessoa não vai ter uma situação de morte em casa. É um ataque de pânico. É agorafobia. Vamos lá. Qual é a frequência? Vamos analisar. O ataque de pânico, com ou sem agorafobia, é encontrado em 3,5% da população. Outras investigações indicam que cerca de 10 a 12% da população já tiveram pelo menos um ataque de pânico, mas só 2% a 6% terá o transtorno de pânico. Terá esse transtorno em si. Aí vem aquela pergunta: qual é a causa? Causas. Algumas pessoas desenvolveram o transtorno de pânico depois de uma experiência traumatizante ou assustadora. Outras pessoas desenvolveram porque existe uma forte tendência familiar. Já outras pessoas têm fatores biológicos que predispõem para o pânico. Exemplos: um sistema nervoso facilmente excitável, o que aumenta a antecipação ansiosa do pânico. Experiências com drogas como o haxixe, cocaína, anfetaminas também podem despoletar o primeiro ataque de pânico. Os fatores psicológicos também desempenham um papel no desenvolvimento do pânico. Por exemplo, pais excessivamente preocupados com a saúde dos filhos podem criar neles, quando crescidos,
uma forma de pensar ansiosa em relação a possíveis sintomas de uma doença hipotética. Então, através da influência de pressão psicológica dos pais nos filhos, os filhos têm uma tendência, isso pode ocorrer ou não, de desenvolver possíveis sintomas, ok? Então, nós estamos aqui analisando, dentro do transtorno de pânico, a agorafobia. E vamos estar analisando o tratamento. Paramos por aqui. Senhor abençoe a todos.